A causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Assim o Espiritismo define o que é Deus. Mas afinal, qual a sua natureza? Os seus atributos? Qual a sua relação com o universo? É mesmo possível entender o que é Deus? Meu nome é Reginaldo Fázio e você está no Espiritismo Sem Mistério. Desde os tempos mais primitivos, todos os povos, de uma forma intuitiva, desenvolveram uma crença natural na divindade. Ou a divindade é vista como uma potência natural, como por exemplo a Mãe Natureza, o panteísmo, ou a divindade é um conjunto de vários seres, o politeísmo, ou a divindade é única e soberana, o monoteísmo. E de uma forma geral, as crenças atribuem a Deus uma característica antropomórfica, isto é, imaginam a divindade com as mesmas feições físicas e as mesmas paixões que os humanos. O Espiritismo, por sua vez, distingue bem o Criador da criatura. E quando Allan Kardec questionou aos espíritos superiores se era possível compreender exatamente o que é Deus, eles responderam que a nossa linguagem ainda é muito pobre e por isso insuficiente para defini-lo, e que nos falta sentido para compreender a sua natureza íntima. E se quisermos a prova da sua existência, basta procurarmos a causa de tudo aquilo que não é obra do homem. Mas nós já conseguimos formar uma ideia de algumas das suas características, conhecendo os seus atributos. E o primeiro deles é a sua inteligência suprema. Tendo a consciência da nossa limitação, não podemos afirmar que conhecemos e compreendemos absolutamente tudo o que existe. Mas a inteligência de Deus, por sua vez, abrange o infinito. Pois se simplesmente disséssemos que a inteligência de Deus é muito superior à nossa, nós já estaríamos limitando essa inteligência. Por isso que não há outra forma de caracterizar essa inteligência senão como sendo suprema e infinita. Deus é eterno. Deus não pode ter tido começo e nem terá um fim. Se falarmos que ele teve um princípio, alguma coisa teria que ter criado Deus. Esse Criador de Deus seria então o próprio Deus. Admitindo sempre uma entidade antes, capaz de criar a outra, ficaríamos nessa ideia ao infinito. Por isso não há outra forma senão admitir a eternidade de Deus. Deus é imutável. Imagine as leis que regem o universo mudando constantemente. Cuidado para não confundir novas descobertas conquistadas pela humanidade com as leis do universo, que sempre estiveram lá, do jeito que sempre foram, apenas desconhecidas. Imaginem a instabilidade que haveria no universo se as suas leis fossem sujeitas a mudanças. E sendo Deus a causa primária de todas as coisas, e sendo essas leis constantes, Deus é imutável. Deus é imaterial. Lembrando a Trindade Universal, cujos componentes são matéria, espírito e Deus, temos Deus como algo completamente diferente. Não podemos dizer que Deus é espírito, pois tomaríamos o Criador pela criatura. E não podemos, muito menos, dizer que ele é composto de algo material, pois assim ele estaria sujeito a transformações, algo próprio de qualquer matéria. O problema é que nós ainda não temos condições de visualizar Deus se não for pelo que conhecemos. É por isso que acabamos tendo expressões como a mão de Deus, os olhos de Deus. Transferimos a Deus aquilo que nos é possível, aquilo que conhecemos. E por enquanto, só nos resta entender que Deus é diferente de espírito e de matéria. Deus é onipotente. O raciocínio da sua onipotência, ou seja, do seu poder absoluto,
é o mesmo raciocínio que temos quando analisamos a sua eternidade. Se pensássemos em algo mais poderoso que Deus, essa entidade possuiria um poder sobre Deus, sendo, portanto, o próprio Deus. É por isso que a sua soberania absoluta é um de seus atributos. Deus é onipresente. E para facilitar a compreensão da sua onipresença, Kardec, no livro A Gênese, diz para fazermos um exercício imaginando Deus como sendo um fluido inteligente que preenche todo o universo. Sendo assim, ele penetra todas as partes da criação, ou seja, qualquer coisa, por menor que seja, está imersa nesse fluido. Uma ilustração para compreendermos que Deus está em absolutamente tudo. Não à toa Jesus disse: nós estamos nele como ele está em nós. Deus é perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito da perfeição, porque se ele não fosse perfeito, sempre poderia haver um outro ser possuindo qualidades que lhe faltasse. Deus é soberanamente justo e bom. Sendo Deus perfeito, ou seja, sem qualquer defeito, até mesmo aqueles que não conseguimos nem mesmo imaginar, fica fácil concluir que ele é infinita bondade. E a soberana bondade implica a soberana justiça, já que, se ele procedesse injustamente numa só circunstância que fosse, não seria infinitamente justo e, consequentemente, não seria soberanamente bom. É por isso que Deus é infinitamente justo e bom. E por fim, Deus é único. E isso coloca um círculo nesses seus atributos, porque só conseguimos admitir um Deus com todas essas características elencadas pelos espíritos superiores se ele for único. O Espiritismo, então, desmistifica a ideia daquele Deus com qualidades que nos espelham, resgatando, portanto, a natureza própria da divindade, que necessariamente tem que estar em acordo com as virtudes, especialmente a da perfeição. E apesar de reconhecermos a nossa limitação para compreender e definir Deus completamente, não há como negar a sua existência. Não há como negar essa inteligência suprema. Como responderam os espíritos a Kardec, Deus existe. Disso vocês não podem duvidar, e é o que interessa. Não se percam num labirinto de onde não conseguiriam sair. Isso não os tornaria melhores, mas sim um pouco mais orgulhosos. Deixem de lado todos esses sistemas. Vocês têm muitas coisas que os tocam mais de perto, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições, a fim de se libertarem delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no impenetrável. E tendo a certeza de que estamos inseridos em um universo regido por leis de infinita justiça e bondade, ainda que não nos pareça no presente vivido, fica mais fácil enfrentar as dificuldades que encontramos pelo caminho. E assim, fechamos um dos 5 princípios da doutrina espírita, a existência de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. E nos vemos no próximo.